Mateus capítulo 26. Eu acredito firmemente que hoje Deus me traz a esta igreja. Amém, Jesus. Nessa congregação, nesse tempo. Simplesmente porque nós estamos envolvidos em um projeto de oração por essa cidade. Amém. Amém. Eu acredito que se eu apenas estivesse com o meu coração voltado para a minha igreja local, Deus não me traria hoje para estar aqui com os irmãos. Porque eu estaria muito bem lá na igreja, fazendo meu trabalho como pastor, servindo as ovelhas, não é? Então eu penso que por causa desse projeto que Deus tem colocado no nosso coração, Amém, Jesus. pela cidade que nós estamos aqui nesta manhã, Amém. para compartilhar com Deus, com os irmãos, um pouco da visão que Deus tem nos dado, e temos conversado com a pastora Nazaré. Acredito até mesmo que a liberdade que ela teve de me chamar para compartilhar em função disso. Então quero deixar assim os irmãos bastante à vontade nesse sentido. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Amém. Pode fechar as nossas Bíblias? Eu queria compartilhar com vocês, irmãos, rapidamente um vídeo, para ampliar um pouco a nossa visão sobre aquilo que nós vamos falar. Um vídeo muito bem curtinho, nesse primeiro momento. Queria pedir a pastora Nazaré, igreja. Amém. Obrigado pela oportunidade, pelo tempo que o Senhor tem dado aos meus irmãos e às minhas irmãs para se reunirem neste lugar, para louvar o Teu nome, para exaltar a Tua grandeza e também, Senhor, para serem instruídos segundo a Tua palavra. Amém. Obrigado, Deus, porque todas as vezes que vamos à Tua casa, vamos com a disposição de glorificar o Teu nome. Pai, mas nós queremos nesta manhã que algo extraordinário, algo sobrenatural, Pai, Amém, venha sobre nós, sobre o nosso coração, a fim de que entendamos um pouco mais, Senhor, alguns princípios da oração, como vimos neste vídeo. Ó Deus, mesmo sem sabermos muitas vezes que a nossa oração por uma situação ou por alguém pode influenciar, meu Deus, as vidas. Pai, nós cremos assim, pedimos então que o Senhor venha tornar clara a Tua palavra ao nosso coração, nossa mente nesta manhã. Fala com cada um de nós, ó Deus, e nos dê a compreensão daquilo que o Senhor quer para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. 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 pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós lemos um texto aqui inicialmente, esse texto que fala do comportamento de Jesus no Getsêmani. Eu queria, assim, na minha palavra introdutória, eu vou estar falando sobre oração como a luz que clarifica o propósito de Deus para a igreja. Há muitos aspectos da oração que nós precisamos compreender para praticarmos, porque, como vimos nesse vídeo, muitas vezes Deus traz no nosso coração o desejo de orar, o impulso de orar, ou a inspiração de orar por uma situação, que porque essa situação não foi compartilhada por alguém na igreja, ou de repente por alguma informação que a gente tem em mãos, simplesmente a gente fica com aquele sentimento no coração. Mas como vimos nesse vídeo, alguns sentimentos que nós temos são sentimentos legítimos que Deus quer trazer para que nós oremos e a glória dele se manifeste. Amém. Jesus então aqui, ele vai para o Getsêmani com os seus discípulos. Jesus sabia de tudo aquilo que ele deveria passar, do sofrimento que ele deveria ter, da obra completa que ele deveria fazer. Como cada um de nós sabemos que nós temos que testemunhar de Jesus, temos que orar, temos que pregar o Evangelho. Só que acontece algo tremendo aqui no Getsêmani. Esse lugar, irmãos, é um lugar assim incrível.
acontecem coisas tremendas lá no Getsemane. Em 2007, nós tivemos a oportunidade de estar lá no Getsemane, e foi algo assim muito curioso. No dia que Deus havia colocado no nosso coração o desejo para nós irmos orar lá, o Getsemane estava fechado, porque às vezes eles fecham lá a entrada, e Deus havia me dado um comando para orar no Getsemane. Deus havia dado uma direção para que nós estivéssemos com roupa de pano de saco. Nós levamos mais de 300 pedidos de oração e uma direção de Deus, um comando de Deus. E aí, como vamos orar no dia que Deus nos falou se os portões de Getsemane estão fechados? Deus nos deu uma estratégia, fomos até a liderança lá, as pessoas responsáveis, que é a Igreja Católica que guarda o Getsemane, e falamos do nosso propósito lá com o padre, que era o responsável. Ele abriu as portas dos portões de Getsemane, e entramos eu e mais 2 irmãos que me acompanhavam. E foi interessante que quando eu estendi as bandeiras do Brasil, bandeira de Friburgo, e que eles pediram de oração, eu dobrei meus joelhos. O padre entrou com a gente. E quando eu dobrei os meus joelhos, aconteceu algo estranhíssimo. O padre que havia aberto o portão também passou por lá de dentro. E quando eu ajoelhei e expus as bandeiras e os pedidos, aquele padre começou a me praguejar. Foi algo assim, algo incrível. Não foi terrível, foi incrível. E os 2 irmãos que estavam comigo não entenderam nada. E a hora que aquele padre começou a me praguejar, o Espírito Santo falou para mim: eu estou gerando no teu ministério uma unção, e essa unção, eu estou permitindo que haja reação nesse sacerdote, para que você saiba que eu estou gerando no teu ministério uma unção. E nós terminamos de orar, assim, juntamos as bandeiras, os pedidos, o padre voltou ao normal, com a gentileza dele, e nós saímos ali e cumprimos essa missão que Deus nos deu. Amém. Jesus entra aqui no Getsemane, embora ele saiba que ele vai morrer, que ele vai passar pela cruz. Mas acontece algo muito, muito interessante. O texto diz que Jesus começou a entristecer-se e angustiar-se, porque Jesus sai de um plano natural de entendimento de um propósito de Deus. Ele entra em outro plano, embora ele soubesse que ele deveria morrer. E ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ora, Jesus sabia que ele iria morrer na cruz. Jesus sabia que ele iria passar por aquele sofrimento. Mas quando ele vai orar, a revelação de Deus para ele se torna tão clara, que ele passa por um momento como homem de angústia e diz: Deus, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. O que a oração faz? Embora Jesus soubesse que ele iria passar por todos os sofrimentos, mas quando ele vai orar, ele tem claramente os caminhos de Deus, ele tem claramente o processo pelo qual ele vai passar em toda a senda do Calvário. O que a oração causa, irmãos? A oração ela faz justamente isso. Ela clarifica, ela mostra os detalhes de todas as estratégias que nós precisamos como igreja ter para avançarmos no reino de Deus. Amém. A oração ela nos traz com clareza os caminhos de maneira muito específica que nós vamos trilhar no sentido de alcançarmos o coração de Deus, no sentido de fazermos o trabalho de Deus. Amém. E o que Jesus sente aqui é exatamente esta plenitude da revelação, pela revelação do propósito pelo qual ele iria passar. Então ele tem esse momento: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. A eficácia na oração, ela está relacionada a um nível de entendimento sobre a vontade de Deus revelada. Amém. Porque se nós não orarmos, se nós não agirmos segundo a vontade de Deus, toda obra que nós fizermos, esta obra ela pode não corresponder aos propósitos e aos anseios de Deus.
Então a oração, a eficácia na oração está relacionada ao nível de discernimento que nós temos sobre a vontade de Deus revelada. E quando Jesus diz aqui, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Jesus aqui, ele tem uma revelação clara dos sofrimentos que ele iria ter. E aí então, no final ele diz, graças a Deus, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Amém. O Senhor Jesus disse, João capítulo 5, 39, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Jesus está dizendo aqui que ele ouve todas as suas ações, sejam elas palavras duras, como Jesus falou muitas vezes, sejam ações que vão trazer saúde e salvação aos homens. Isso é um reflexo do que Jesus ouve do Pai, do que ele faz. Por isso ele diz com autoridade, o meu juízo é justo, porque eu não procuro a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Oh, glória. Meus irmãos, nada do que nós fazemos deveria dar errado, porque se fazemos em Deus, tudo vai dar certo. Amém. Jesus aqui está sendo confrontado a respeito de uma palavra que ele fala, porque os judeus dizem, olha, você está julgando, você não pode fazer isso. Mas Jesus diz assim, olha, o